Bürger Sachsens, kommt näher. All ihr, die ihr beladen seid, besorgt seid, ängstlich seid, ob des zukünftigen Seelenheils. Depois daqueles 3 primeiros séculos de glória, de impacto, em que a igreja cristã apaixonada, cheia do fogo de Deus, faz vergar o poderoso Império Romano e acaba por conquistar todos aqueles territórios, evangelizando e cristianizando toda aquela região, a igreja entra num grave período de declínio que coincide com a Idade Média, para muitos historiadores, conhecida como a Idade das Trevas. Século V depois de Cristo, o poderoso Império Romano está agonizante. Aquele poderoso império que conquista vastas regiões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio, não consegue mais manter a sua integridade. As legiões romanas trabalham para manter as fronteiras do norte da Europa diante das pressões das hordas bárbaras. Em algum momento, essas fronteiras ruirão definitivamente, fazendo desaparecer para sempre aquele Império Romano que vinha desde a antiguidade. Imensas tribos bárbaras na fronteira norte da Europa pressionam as legiões romanas, que não são capazes mais de manter a integridade do império. Em algum momento, toda aquela força agregadora vai desaparecer para sempre. E o que fica no lugar do Império Romano como fator agregador da Europa será a Sé Romana, o Papa em Roma, o Bispo romano, a manter essa integridade dessa Europa fragmentada, dividida em tantas línguas, em etnias, mas que mantém no cristianismo o seu fator comum, o seu fator de estabilização. Nesse período, a igreja perde aquele fogo inicial, aquela paixão inicial, e um grave inverno cai sobre o cristianismo. Depois desse período, nós vemos Deus movendo na sua mão invisível, ainda que em muitos momentos, quase que de maneira imperceptível, agindo aqui e ali, mantendo a glória, o fogo e a paixão por Cristo, incendiando corações na vida da igreja. O período monástico é uma reação àquele mundanismo inicial que passa a ser caracterizado na vida da igreja. Da mesma forma que Deus fez alinhar a plenitude do tempo para fazer vir o seu Filho ao mundo, de uma maneira invisível e soberana ao longo de séculos, o Espírito Santo vai alinhando as condições para uma nova plenitude do tempo, para que a reforma protestante pudesse acontecer. Isso não foi do dia para a noite. Durante séculos, a mão invisível de Deus veio trabalhando. Naquele ambiente feudal, rural, passou a surgir rotas comerciais que, ao longo dos séculos, foram ganhando importância e ganhando peso comercial e peso econômico. Esses entroncamentos de rotas comerciais faz surgir as cidades que hoje são conhecidas na Europa. A maior parte das cidades europeias vem dessa Idade Média, dessas rotas comerciais, desses encontros de rotas comerciais. E do meio para o final da Idade Média, houve então, primeiro, um ressurgimento do comércio, e depois desse ressurgimento do comércio, o ressurgimento desse ambiente urbano, dos burgos ou da urbe, que são as primeiras cidades marcantemente já no final da Idade Média, dando uma nova configuração para aquele ambiente da Europa. A igreja nesse período era uma igreja de trevas, uma igreja teórica, uma igreja que caiu num inverno absoluto. A verdade da palavra, a revelação da palavra, a glória da presença de Deus tinha dado lugar a uma instituição decadente, em decomposição. A autoridade na igreja era uma autoridade imperial, absolutista, massacrante,
e aquilo que no início da igreja cristã era tão verdadeiro e puro, em que cada crente era de fato um ministro, era de fato um sacerdote, dá lugar a um clericalismo vazio, frio. A grande maioria das pessoas, manipulada, ignorante, iletrada, era abusada por essa autoridade clerical que tinha o poder de mandar as pessoas para o inferno ou para o céu. Era uma igreja sem glória, sem vida. As celebrações nas missas eram celebrações sem a presença de Deus, e aquela imensa massa humana, sem conhecer a Deus, alheia à palavra de Deus, alheia às realidades espirituais, não tinha oportunidade de ser pastoreada ou ensinada, instruída nas verdades da palavra. Essa igreja medieval decadente recebe de tempos em tempos um grande impacto de pessoas que cobravam a glória primitiva, ou o retorno da igreja para a glória e para as verdades primitivas. Die katholische Kirche will sich den größten Tempel bauen, den Christen je hatten, den Petersdom zu Rom. Das muss bezahlt werden. Wer bezahlt das? Die gesamte europäische Bevölkerung. Alle Menschen hatten Angst vor Gott. Mit dieser Angst schuf man Geld. Der Ablasshandel finanziert den Dombau zu St. Peter. Nur Ablass kommt in der Bibel nicht vor. Doch wer hat die Bibel gelesen? Wer konnte Latein? Wer hatte Zugang zur Schrift? Die wenigsten Menschen. Nesse ambiente em que os alinhamentos estavam acontecendo, Deus faz surgir dois homens que são precursores diretos da Reforma Protestante. Ali no século XV ainda, Deus levanta Wycliffe na Inglaterra. Ele é um pregador apaixonado, é alguém que deseja que a igreja retorne para a glória primitiva. E esse homem, ele encontra nas Escrituras Sagradas a base, o fundamento para o qual a igreja deveria retornar. E ali na Boêmia, hoje região da República Tcheca, Deus levanta John Huss, ou Jan Hus. Esse homem, ele crê que a necessidade da igreja é recobrar ou retornar para a Escritura Sagrada como base principal para a sua experiência espiritual. A necessidade de encontrar com a salvação pela fé somente, não por obras, encontrando com a graça divina, e a necessidade da restauração ou da reforma da estrutura da igreja, do governo da igreja, do funcionamento da igreja, das celebrações da igreja. Todas essas coisas juntas, em consonância com as pregações que Wycliffe havia feito na Inglaterra, faz do John Huss um expoente tremendo. Esse homem, ali na Universidade da Boêmia, ele pregava essa necessidade de retorno da igreja à glória primitiva. E, infelizmente, o clero romano se levanta contra John Huss, e ele é um dos primeiros mártires, precursores, portanto, da Reforma Protestante. Quase 100 anos antes de Lutero, John Huss é essa voz profética que clama pela restauração da igreja. Lutero, cerca de 100 anos depois, será acusado nos debates que ele faz com os clérigos romanos de estar reeditando as verdades que John Huss houvera pregado e publicado na Boêmia. E essa conexão entre John Huss e Martinho Lutero faz com que ele seja reconhecido como um dos principais precursores dessa poderosa manifestação divina que acontece a partir de 1517 na Alemanha.